Muito bom dia, liderança de sucesso. Bom dia, porque aqui agora está amanhecendo o dia onde estou, manhã de segunda-feira, 27 de fevereiro. Estamos aí estudando o livro de Neemias. Se você não viu, nós temos 2 vídeos. Dá uma olhadinha aí para que você possa ficar inteirado aí do assunto. Neemias aqui agora vai comparecer diante do rei, certo? Neemias estava orando nos versículos finais aí do capítulo 1. Neemias estava orando, pedindo a Deus para levantar alguém para que possa solucionar o problema de Israel. Qual é o problema? As muralhas que há 141 anos estavam em ruína, tinham sido destruídas pelo Império Babilônico. Quando a Babilônia invade Jerusalém e leva o primeiro grupo, né, de pessoas ali, ou melhor, o último grupo de pessoas escravo para a Babilônia. E aí ele diz aqui no capítulo 2, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu tomei para oferecer, ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. Neemias está diante do rei, e ele nunca tinha ficado triste diante do rei. Você vai ver mais à frente que Neemias vai temer quando o rei percebe que ele está triste. Por quê? Porque não poderia chegar diante do rei triste. Era caso de ser preso ou talvez até ser morto. Neemias aqui era, só para que nós possamos ficar inteirados aqui do assunto, Neemias, ele era copeiro do rei, ou seja, uma pessoa de alta confiança. Neemias, ele era uma pessoa íntima do rei. Neemias conversava muito com o rei, ouvia o rei, aconselhava o rei, porque o rei já tinha visto que em Neemias havia uma confiança e havia algo diferente, porque Neemias era um servo de Deus. E aí nos diz o versículo 2, o rei disse assim, por que você está triste, o teu rosto, se você não está doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. Então o rei fala assim, você está triste, o seu coração mostra que você está triste. Interessante aqui, que aqui existe uma passagem em Provérbios, vê aqui na minha mente agora, eu não me lembro qual a referência, que diz que o nosso rosto, ele mostra como está o nosso coração, tá? Você quer saber como está o coração de uma pessoa? Olha para o rosto dela, olha para os olhos dela, olha bem dentro dos olhos dela. E Neemias estava aqui triste. E diz aí o versículo de número 3, Neemias falou assim, viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada, e tem as portas consumidas pelo fogo? Neemias aqui está falando algo interessante. Antes de eu explicar aqui esse versículo, deixa eu dizer algo. No Império Medo-Persa, que Artaxerxes era rei, né, do império que estava predominando na época, já não era mais a Babilônia, agora era o Medo-Persa, Neemias aqui sabia que a cultura daquele povo era valorizar aonde os pais estavam enterrados. Era honrar os pais, a cidade, o local. Então tinham os túmulos ali muito bem feitos, muito bonito, muito decorado. Então Neemias, ele não fala para o rei aonde os pais dele estavam enterrados. Porque se ele falasse, ele ia lembrar do que foi falado na época de Nabucodonosor. Porque tinha um documento guardado aqui no Império do Rei, que na época aí, quando Esdras estava reconstruindo o culto e Zorobabel estava reconstruindo o templo, foi mandado um decreto para o rei aqui, Artaxerxes, que deveria parar a obra, que o povo de Jerusalém, ele pode se levantar contra o rei. E aqui então Neemias, ele não fala o nome da cidade, por isso que ele não fala o nome da cidade. Aí ele fala assim, versículo 4, disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Presta atenção, Neemias, ele não pediu para o rei, Senhor, eu quero ir lá, ver a situação, como é que está lá, onde meus pais estão enterrados. Não, Neemias só não falou, Neemias falou, eu estou triste, só isso. E o rei falou assim, então pede para mim, certo? Neemias aqui fala assim, ó, então pede para mim, né, o que você quer? Neemias, ele orou ao Senhor. Sabe aquela oração bem rápida? Foi isso que Neemias fez. Neemias ora a Deus, né? Aqui nós aprendemos algo interessante, que nós devemos orar antes de nós tomarmos decisões, antes de nós pedirmos algo muito importante. E aqui, amados, vocês estão me assistindo, Neemias estava tomando uma decisão muito séria na vida dele, queria mudar, transformar a história de Jerusalém, certo, daquela época para frente. Diz aí então o versículo de número 5, disse-me o rei, se é do agrado do rei, ou melhor, Neemias diz ao rei, né, se é do agrado do rei, se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-me que envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais,
para que eu a reedifique. Depois que o rei falou, pede-me o que você quer, ele não podia voltar atrás, Neemias fala o nome da cidade. Certo? Outro detalhe importante aqui que a gente vê, Neemias agora, ele está falando para o rei, me envia. Ele não falou, deixa eu ir, não, me envia. Ou seja, Neemias ia representando o rei, debaixo de uma obediência, como eu falei, debaixo de uma obediência celestial e debaixo de uma obediência humana. Aqui nós aprendemos uma lição muito importante. Você nunca pode viajar sem a bênção das suas autoridades. Os seus pais, você tem que pedir a bênção para ele. Ora por mim, interceda por mim, me cubra. Seu intercessor, sua intercessora, seu líder espiritual, você precisa dessa bênção. Neemias sabia dessa bênção, né, que ele estaria recebendo. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse, quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. Então Neemias aqui relata que a rainha estava do lado dele. Alguns dizem que essa rainha poderia ser até Esther, certo? Poderia ser até a rainha Esther. Nós não sabemos que rainha é essa, porque existiu vários homens com o nome Artaxerxes, e um diz ser possivelmente o Assuero, né, que tinha o nome de Assuero, que é o esposo da rainha Esther. Mas se é ou não é, não tem o problema. A questão é que Neemias aqui, certo, chega no rei, e o rei pede um prazo, certo, e Neemias cita o prazo, certo, para que ele possa estar indo lá resolver. Versículo 7. E ainda disse ao rei, certo? Só que Neemias não só pediu a benção, não. Presta atenção. Versículo 7. Se ao rei parece bem, dei-me cartas para os governadores da além do Eufrates para que me permitam passar e entrar em Judá. Então Neemias está indo debaixo de uma obediência. Neemias está aqui pedindo uma carta para o rei, para onde ele passar, ele ter essa carta. Ou seja, passe livre, aonde ele quiser. Naquela época lá da Ásia, aonde ele fosse, ele tinha toda a liberdade de passar. Versículo 8. Como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidade do templo, para os muros da cidade, para a casa em que deveria alojar-me, e ao rei, e o rei mais deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. É interessante que Neemias, ele orou primeiro, para depois agir. Muitas vezes nós agimos, para depois orarmos por causa das consequências. Outra coisa importante que nós aprendemos, Neemias aqui, além do mais, Neemias aqui, ele pediu tudo que ele precisava para depois ir. Às vezes nós não oramos, às vezes nós não pedimos a bênção, às vezes nós vamos e fazemos o que tem que ser feito, e quando vem os primeiros resultados, os primeiros obstáculos, aí nós oramos, aí nós pedimos a bênção aonde nós deveríamos pedir a bênção. Aqui Neemias nos relata que tudo que ele precisava, ele foi pedindo para o rei. E é interessante que ele fala assim, e tudo que eu pedi para o rei me deu. Mas sabe por que o rei me deu? Porque a boa mão do meu Deus era comigo. Eu tenho uma outra pregação sobre esse assunto lá no livro de Esdras, capítulo 7, quando fala lá, se não me engano, por 3 vezes, que a boa mão de Deus era com Neemias. A boa mão de Deus era com Neemias. Esse barulho é que eu estou aqui no jardim, do lado de fora, e está passando um caminhão aqui próximo, tá? Então a boa mão era com Neemias. A boa mão de Deus era com Neemias. Por que a boa mão de Deus era com Neemias? Por causa de todo o processo de obediência. Neemias escuta o seu irmão no capítulo 1 falando da situação de Israel, ele ora, jejuma, ele se consagra, ele entristece, ele pede perdão a Deus, ele chega em Deus e fala da necessidade, né, das promessas que Deus tinha feito. Neemias chega diante do rei, pede autorização para o rei, pede a bênção do rei e vai. Por isso que a boa mão de Deus era com Neemias. E para encerrar, versículo 9, então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiro. Olha só, Neemias não pediu isso. E Neemias recebeu muito mais do que ele precisava. Imagina as pessoas andando ali onde Neemias andava, e quando eles olhavam, via Neemias vindo, não somente ele, mas a comitiva do rei. Imagine
aí Neemias está andando com a comitiva do rei, o povo olhar e falar assim, não, aquele ali são soldados, aquele homem ali é de alta patente do rei, então nós devemos oferecer a ele tudo aquilo que ele está necessitando. Sabe o que significa isso? Tem um significado muito importante. Esses soldados, essas pessoas aqui, no mundo espiritual, existe anjo ao meu redor. Salmo 34, 7 diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Eu sou temente a Deus. Se você é temente a Deus, o anjo do Senhor acampa ao seu redor. E as pessoas que, ou melhor, todos os anjos que estão no mundo espiritual, os anjos caídos, que são Satanás, né, e os seus demônios, são chamados demônios, que significa anjo caído. E também os anjos celestiais estão vendo o anjo juntamente comigo. Aonde eu vou, essa comitiva de anjo está presente. Eu estava pregando em uma igreja em Goiânia, uma vez, e um senhor estava sentado, cadeirante, e além do mais, não enxergava direito, e ao terminar o culto, ali, ele me chamou, e ele falou assim, olha, pastor, eu vi 2 anjos, um do lado esquerdo, outro do lado direito, na hora que o senhor estava pregando, e ele sempre vai estar junto com o Senhor. Aquilo ali, além da gente sentir aquela sensação de arrepio, de alegria, houve uma sensação de paz, certo? Porque em saber que o anjo do Senhor, vocês não estão vendo, mas existe 2 anjos aqui ao meu redor, me guardando, me protegendo, e assim acontece com você também. O anjo do Senhor te guarda e te proteja. Continuando aí, versículo de número 10. Disto ficaram sabendo Sambalá, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Interessante que esses homens, né, Tobias aqui, Sambalá e Tobias, Sambalá ele era líder do samaritano, né? Esses homens eram samaritanos, eles faziam parte do mesmo grupo que foi lá atrapalhar Zorobabel a reconstruir o templo. Agora vem o povo aqui para poder atrapalhar Sambalá e Tobias, e mais à frente vai aparecer outro personagem chamado Gesem, para atrapalhar Neemias, para servir de barreira para Neemias, para que ele não pudesse reconstruir as muralhas. Infelizmente, nós sempre teremos barreira, sempre teremos obstáculos, sempre teremos aquelas pessoas que não vai querer que a gente faça o bem, o qual nós vamos fazer. Interessante que diz aí, que muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Então eles queriam ver o povo em ruína, eles queriam ver o povo sendo massacrado. Que eu e você possamos viver debaixo de uma obediência, que nós possamos servir ao Senhor com alegria, para que nós possamos cumprir a boa missão do Senhor. E eu pergunto para você, qual é a sua missão? Você está debaixo dessa obediência? Deus abençoe sua vida, compartilhe esse vídeo se ele foi bênção para você, assim como vai ser bênção para outras pessoas também. Até o próximo vídeo aí, certo? No próximo vídeo nós vamos continuar aí vendo o que aconteceu quando Neemias chega em Jerusalém e começa ali o processo da reconstrução das muralhas. Fique com Deus, até o próximo vídeo.